Nesse vídeo eu analisei a carteira do Jorge, que está investindo mais de 15 milhões e meio de reais, e me assustei ao ver que ele está recebendo mais de 375 mil reais em dividendos. Isso vindo somente da carteira de fundos imobiliários do Jorge, que é diferente do Luiz Basso, por exemplo, que não gosta de investir em fundos imobiliários. Será que o Jorge está investindo bem? Está investindo mal? É justamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Fica comigo até o fim. Vamos primeiro de tudo dar uma olhada na carteira do Jorge aqui, como é que ele está de forma macro, como é que ele está alocado. Primeiro de tudo a gente já vê que tem pouco mais de 3 milhões e 300 em renda variável e o restante dos 8 milhões e 200 mil está em renda fixa, dividido em renda fixa inflação, pós-fixada, pré-fixada. Tem mais de 3 milhões e 800 aqui em outros ativos também. E na parte de renda variável a gente já vê que ele tem um peso muito maior para fundos imobiliários mesmo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E nessa outra página a gente consegue ver de forma detalhada cada um dos ativos do Jorge, que a gente vai detalhar um pouco mais. E antes de qualquer análise aqui na carteira do Jorge, eu sei que muita gente está pensando: ah, Felipe, mas essa carteira aí é muito grande, ela nem existe, tu criou uma coisa ali para fazer esses vídeos do YouTube. Que é na linha de muitos comentários que a gente recebe nesses vídeos de análise de carteira, como o caso do Manuel, mais falso do que nota de 30. Só que vamos pensar junto comigo aqui, sinceramente, por que é que eu ia inventar toda uma estrutura de carteira como essa, com detalhes de cada um dos ativos e informação de cada um deles? E mais que isso, criar uma historinha pessoal da carteira desse investidor de forma bem detalhada para criar um caso fictício e usar outra plataforma que a gente usa aqui para atender clientes para contar isso tudo. Não tenho estômago para estar na bolsa de valores, não tive boas experiências, gosto de ter liquidez e aproveitar o mercado, não gosto de vencimentos longos, custo fixo da vida dele de 30 mil reais. Nessa página aqui eu só escondi as informações que eu não posso mostrar para vocês por termo de compliance, mas todo o restante é 100% verídico. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo agora e já se inscreveu para uma das vagas que a gente libera semanalmente para a nossa análise de carteira gratuita, já deve ter percebido que você vai preencher um formulário como esse que está aí na tela para vocês, bem breve, com algumas informações pessoais. Aí depois, no mesmo dia ou no outro, você costuma receber uma ligação de um dos nossos especialistas de investimentos para colher as tuas informações, entender o teu contexto de vida atual, entender como é que está a tua carteira de investimentos. E aí depois essas informações são passadas para um outro especialista, onde ele vai aprofundar mais ainda a análise de tua carteira, normalmente numa videochamada que dura 1 hora ou mais. Tudo isso te mostrando um plano de investimento 100% concreto que você já pode aplicar para investir cada vez melhor. Sem falar no índice de aprovação, o NPS, que é de quase 95% para esse processo todo. Então, sim, essas carteiras desses vídeos aqui, elas são reais. Inclusive, você pode agendar uma das 7 vagas de análise de carteira que a gente liberou essa semana para quem assiste aqui o canal. É só preencher o formulário que eu te mostrei nesse link aqui em cima, também vai estar no link da descrição do vídeo. E não tem problema nenhum se você tem muito menos de 15 milhões de reais ou muito mais. A gente vai falar com praticamente todo mundo que se inscrever lá. Agora, tem que ser rápido porque as vagas são limitadas. Outro ponto muito relevante que eu venho ouvindo aqui de vocês: ah, Felipe, quem já tem muito patrimônio já sabe investir. Eu vi comentários assim do Kleber, por exemplo: essa pessoa está de parabéns, não precisa de ajuda de ninguém para auxiliá-la. Ou o Adriano, que falou no vídeo da Luísa, que foi o último vídeo aqui do canal: se ela chegou sozinha em mais de 2 milhões de reais, fica óbvio que não precisa de ajuda. Só que pensa comigo, se a gente seguir essa linha de raciocínio, nenhum investidor no mundo vai precisar de ajuda nenhuma, principalmente os que já têm patrimônio um pouco maior. E aí, assim, a gente não veria nenhuma consultoria de investimento trabalhando nem no Brasil nem no mundo, muito menos médicos, uma vez que você pode pesquisar no YouTube e na internet hoje qual é o tratamento necessário para qualquer doença que você tenha. Muito menos ainda advogados, uma vez que as leis do Brasil são todas abertas, você pode passar alguns anos estudando os processos da sua vida e você mesmo tomar suas decisões jurídicas em relação àquilo ali. E o fato é que não dá para ser especialista em tudo. Muitas pessoas ainda acham que todos esses investidores que a gente analisa a carteira aqui ficaram ricos investindo. Só que na verdade não é assim. Essas pessoas ficaram ricos trabalhando. Sabe o Jorge desse vídeo aqui? Ele só alcançou esse patrimônio de mais de 15 milhões de reais depois de mais de 15 anos trabalhando numa empresa de energia que ele tinha. Ele vendeu a empresa depois e aí sim ele ganhou uma liquidez muito grande de formar essa carteira. E é justamente por isso que ele precisa de mais auxílio ainda agora. Uma vez que a gente está falando do resultado de toda uma vida de trabalho e que qualquer erro pode comprometer vários anos da família do Jorge e não só dele. É natural que quanto maior o patrimônio, maior a responsabilidade e maiores as necessidades. Feitos esses alinhamentos prévios que eu precisava fazer com você, vamos olhar aqui agora de fato para a carteira do Jorge. Primeira coisa que a gente vê é uma boa diversificação em termos de macroalocação. Afinal de contas, a gente vê parcelas relativamente bem distribuídas aqui. A gente fala de 20% em fundos imobiliários, outros praticamente 70%, 60% mais ou menos em renda fixa e tem 20% aqui em fundos multimercados. Então, de forma geral, é uma macroalocação ok, assim. Na parte da renda fixa, ele tem os 3 tipos de ativos: pré-fixado, pós-fixado e atrelado à inflação. E é justamente esse tipo de diversificação na renda fixa que garante que você se proteja das variações
variações econômicas de um país, do Brasil, por exemplo. Porque se a Selic sobe, ele ganha mais dinheiro na parte pós-fixada, se a inflação sobe, ele ganha mais dinheiro na parte de inflação, se a Selic e a inflação caem, ele garante uma remuneração maior nos títulos pré-fixados e assim ele ganha uma boa diversificação macro. Além disso, ele tem a renda mensal dos aluguéis dos fundos imobiliários ali, que são isentos de imposto de renda na carteira dele. Para investidores mais conservadores, né, mais puxados para renda fixa, assim como é o caso do Jorge, a gente até tem alocações que ficam parecidas com essa que ele fez, que é o que a gente chama de modelo equilibrado, onde 70% da carteira fica em renda fixa, com um pouquinho mais de peso para renda fixa e inflação, que tende a ter uma performance melhor no médio e longo prazo, e os outros 30% dividido em 3 classes diferentes de renda variável. Então o Jorge resolveu entrar na renda variável através dos fundos imobiliários, que são um pouco mais conservadores, já que esse é um pouco mais o perfil dele. Vou te falar um pouco mais dele pessoalmente mais pra frente. Agora, insights que a gente já tira aqui em termos de macroalocação. Por não ter uma parcela alocada em mercado internacional, ele acabou deixando algum upside, alguma valorização nos últimos anos na mesa, que é o caso do IVVB11, por exemplo, que pega todo o mercado das principais empresas lá dos Estados Unidos, valorizou mais de 186% nos últimos 5 anos. Inclusive, ele perde proteção contra o dólar, que praticamente só se valoriza desde que o dólar é dólar comparado com o real. Além disso, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar para vocês nesse tipo de vídeo, quando a gente combina dois ativos descorrelacionados, como é o caso do mercado brasileiro e do mercado americano, o que a gente tem no fim do dia é uma performance melhor do que qualquer um dos dois ativos de forma individual. Então, faz sentido colocar nas carteiras um ativo que é descorrelacionado da tua carteira atual. É assim que se faz uma boa diversificação. Mas nada que não possa ser ajustado aos poucos na carteira do Jorge. Isso aí tem espaço para ser feito. Um ponto que me chamou a atenção de forma negativa é que o Jorge tem alguns ativos soltos aqui na carteira, como por exemplo esses 700 mil alocados basicamente em COIs ou fundos CETIPados, que eu já expliquei para vocês que tem uma comissão muito alta que acaba machucando o investidor. Por exemplo, os COIs podem chegar a uma comissão de até 8,5% quando eles são de 5 anos de duração para o investidor. Ou seja, nesses 700 mil aqui que foram alocados, ele pagou só de comissão R$ 59.500. Além disso, ele foi empilhando vários fundos multimercados aqui na carteira, mais de 10, que não necessariamente são bons ou ruins, mas não tem acompanhamento. Ele não tem clareza do que está acontecendo em cada um daqueles fundos, nem ninguém do fundo acompanha dele, porque não é assim que funciona a indústria de fundos de investimento no Brasil. Só que ainda assim ele paga uma taxa de administração para investir em cada um desses fundos, que está custando a ele R$ 10.880 todos os anos para investir sem clareza e sem acompanhamento. Então, visto isso ali, a ideia é, aos poucos, ir substituindo esse tipo de ativo. Agora, aos poucos, a gente precisa lembrar que ativos como o COI, por exemplo, não dá para você querer ter liquidez, resgatar ele antes do prazo, uma vez que você pode perder 60%, 70% do seu valor investido se você resgatar muito antes. Então, esses ativos soltos me chamaram a atenção ali na carteira do Jorge. O terceiro ponto negativo que me chamou a atenção é a falta de estratégia para investir em créditos privados. E só para contexto, quando a gente tem um patrimônio maior, como é o caso do Jorge aqui, um dos caminhos de ganhar mais eficiência investindo em renda fixa é realmente partir para os créditos privados, uma vez que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele garante somente até 1 milhão de investimentos. Para ele já passou desse valor já faz muito tempo. E aqui na carteira dele a gente vê vários créditos privados, debêntures, CRIs, CRAs, inclusive várias delas com taxas interessantes. CDI mais 2,8, isento de imposto de renda, IPCA mais 8,9, IPCA mais 7, tudo isento de imposto. Só que o grande ponto de uma estratégia de crédito privado é que a gente precisa ter muita atenção aos emissores desse crédito. Uma vez que se essas empresas chegarem a falir ou pedirem recuperação judicial, existe a chance de você perder todo o capital investido. Ou seja, a gente tem um ativo que tem rentabilidade limitada, mas risco de todo o capital. É por isso que o ponto principal é analisar os emissores, como é que está a saúde financeira de cada um deles. Aqui no Clube do Valor, a gente tem uma estratégia muito bem desenhada para selecionar emissores de crédito privado, como é o caso da própria Smart Fit, por exemplo, que aparece nesse momento como aprovada, como saudável financeiramente em termos de crédito privado. E aqui na carteira do Jorge, a gente vê um CRI da Smart Fit com CDI mais 1,8 de rentabilidade. Em compensação, existem outros como o CRA Fazendão, com uma taxa muito boa, só que com um risco muito maior também, que na grande maioria das vezes não faz sentido de se obter, somente para tentar ganhar 1% a mais no ano. Então essa falta de estratégia para selecionar realmente os créditos privados e os emissores me chamou a atenção. Além disso, na parte de renda fixa, ele pode diversificar melhor entre as classes de renda fixa. Dá para ter um pouco mais de pré-fixado aqui na carteira, por exemplo, uma vez que hoje ele tem somente 9% de toda a alocação nessa classe. Ponto número 4 que me chamou a atenção é a concentração em alguns fundos imobiliários específicos dessa carteira, como é o caso do RBRY11, o PVBI11 e o XPHF11, enquanto alguns outros fundos da carteira estão aqui perdidos, com menos de 2, 3% da alocação. Então a gente está falando de basicamente 4 ou 5 fundos que tem basicamente todo o peso da classe de fundos imobiliários dele. E o problema disso é que o investidor acaba ficando muito suscetível
suscetível ao risco não sistemático dos investimentos. Ou seja, o risco de algum desses fundos específicos com maior peso passarem por algum problema e trazerem a rentabilidade da carteira de forma mais forte para baixo. Quem não se lembra do que aconteceu com os fundos de papel mais arriscados no ano passado no Brasil, onde a gente viu vários deles desvalorizando mais de 70%. E acreditem, tinha muita gente que estava concentrada nesse tipo de ativo que se machucou num momento como esse. O problema não é a queda do ativo em si, essas coisas acabam acontecendo na renda variável, a depender da tua estratégia. O problema é concentrar em ativos específicos. Aqui no Clube do Valor, para desenhar as carteiras dos nossos investidores, a gente acredita numa diversificação de 15 fundos imobiliários diferentes, cada um com o mesmo peso de alocação na carteira. Além de ser mais seguro, você tem total clareza de qual ativo você deve comprar e qual você deve vender, uma vez que eles vão variar para cima e para baixo, e você vai estar sempre buscando comprar os que foram muito para baixo. Ou seja, comprando ativos na baixa e vendendo na alta. De toda forma, fundos imobiliários, na grande maioria, pagam dividendos mensais. E usando a planilha inteligente de fundos imobiliários, na parte de estimativa de dividendo mensal, a gente consegue colocar os principais fundos da carteira de investimentos dele, o valor que ele tem em fundos imobiliários hoje de 3.170 e ter uma ideia do rendimento médio desse investidor só com dividendos de fundo. Anualmente, são mais de 375 mil reais, o que no mês dá praticamente 31 mil reais ali com um dividend yield médio nessa classe de quase 1%, uma vez que o peso maior da carteira do Jorge está em ativos de papel, que tendem a repassar o rendimento através dos dividendos. Inclusive, você pode ter acesso a essa planilha para fazer a tua própria estimativa de recebimento de dividendos de acordo com a tua carteira, ou fazer análise individual de fundos imobiliários ou análise comparativas. É só baixar gratuitamente aqui nesse link ou na descrição do vídeo. Nossa equipe atualiza diariamente essa planilha aqui. E um parênteses muito importante, essa carteira precisaria de um vídeo de 1 hora aqui para a gente fazer uma análise que diga respeito a um patrimônio maior. Mas qual seria a solução inicial para os investimentos do Jorge? Basicamente, sair dessa alocação atual que ele está para uma alocação mais bem desenhada, com focos e objetivos muito claros entre classes de ativos. Inclusive, usar o próprio rendimento da carteira para ajudar nesse rebalanceamento. E se a gente olha para o backtest, ou seja, o quanto uma carteira como essa, com as estratégias do Clube do Valor, rendeu no passado, nos últimos mais de 20 anos, essa alocação de carteira entregou um resultado bruto de quase 14% ao ano. Isso já líquido de imposto de renda, na verdade. E mesmo quando a gente abate todos os custos, a inflação, custos de serviço, a gente vê uma rentabilidade de 6,5% acima da inflação. Ou seja, para uma carteira mais puxada para o conservadorismo, isso é um baita retorno. E isso aqui faz muito sentido para o Jorge. Se a gente olha para a vida pessoal dele, ele é um empresário aposentado, já que ele construiu a empresa dele, como eu te falei, por mais de 15 anos, conseguiu vender essa empresa por um valor muito bom, que foi para a pessoa física dele. E o objetivo principal de renda passiva nesse momento do Jorge é tirar 30 mil reais dessa carteira. Todo o restante ele reinveste. Só que ele tem uns grandes desafios para fazer isso. Ele não se sente seguro o suficiente para investir em renda variável, queria entender melhor como encontrar oportunidades. Não tem conhecimento suficiente para investir no exterior e não tem clareza se vale a pena resgatar alguns investimentos em renda fixa que ele tem. Então perceba que tanto para investir quanto para desinvestir, fazer alterações na carteira, o mais importante é você ter um plano, um passo a passo como fazer isso. Mas se a gente fosse fazer uma estimativa muito rápida de renda passiva, de quanto essa carteira gera, pegando os 15 milhões e meio que ele tem investido, se a gente pensar numa taxa de retirada média de 0,4% ao mês, que é possível para uma carteira mais conservadora, a gente está falando que essa carteira pode gerar uma renda passiva de 62 mil reais. Ou seja, se ele tira 30 mil por mês, ele tem 32 mil de aportes para renovar a carteira e rebalancear. Assim, ele consegue uma perpetuidade dessa carteira de investimentos. E ele, principalmente, ganha tempo para refletir na vida dele sobre o que é que ele vai fazer da vida daqui para frente, já que ele está com 45 anos de idade e ele deseja muito ser um investidor daqui para frente, não só em mercado financeiro, mas em mercado real, em empresas próximas a ele. É claro que o Jorge tem outras demandas muito importantes para esse patrimônio, como criar investimentos offshore, como blindagem patrimonial, inclusive com auxílio em imposto de renda, o que não cabe nesse vídeo, mas também está sendo tratado. Fato é que o Jorge tem uma baita trajetória na vida pessoal e no mercado financeiro. Lembrando que se você também quer ter uma análise gratuita com um dos nossos especialistas, clica no link que está aqui embaixo. E se você quer conhecer a carteira da Luísa, que recebe mais de 110 mil reais em dividendos todos os anos, você precisa ver esse outro vídeo aqui, porque diferente do Jorge, ela recebe isso de dividendos de ações. Vou te contar tudo isso no vídeo, estou te esperando por lá.